novo. O nosso assunto é divisores e múltiplos de um número natural, tá certo? Vamos fazer aqui uns resumos da aula, umas abordagens. Divisores. Tanto divisores como múltiplos de um número, vocês já vêm estudando desde o 6º ano, acho que 5º ano também. Então vamos relembrar e aprofundar um pouquinho. Vamos relembrar o conceito de divisores observando a seguinte situação. Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um, mas sobraram 3 balas. Então, ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas cada e conseguiu montar 8 saquinhos, sem sobras. Por que ela conseguiu? Ela tem 48 balas. E aí, ela tentou repartir em 5 saquinhos. Certo? Tentou repartir em 5 saquinhos, em saquinhos com 5 balas cada. Aliás, saquinhos com 5 balas cada. Mas sobraram 3 balinhas. Então, o que é que ela fez? Ela repartiu em 6. Tentou repartir em 6 balas. Saquinhos com 6 balas. E ela conseguiu montar 8 saquinhos. Ou seja, pessoal, por que isso foi possível? Porque a divisão 48 por 6 dá igual a 8. E o resultado é exato. Ou seja, é uma divisão exata. Nesse caso, a gente fala que 6 é divisor de 48. Tá certo? Aqui tem aí bota a definição. Um número natural não nulo A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A é exata. Ou seja, sempre que a divisão é exata, o número que você usou para dividir, nesse caso aqui é o 6, ele é um divisor do outro. Múltiplos, pessoal, sempre que vocês forem ter dúvidas, se tiver dúvidas sobre algum ponto aqui do conteúdo, vocês me avisam, tá bom? Múltiplos de um número. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Esta semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 6 envelopes. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Vamos montar o quadro da quantidade de figurinhas com o número de envelopes. Então tá aí, vamos analisar aqui esse quadro. Então temos o seguinte, quantidade de envelopes, quantidade de figurinhas. Se em um envelope, olha só para cá, se em um envelope cabem 3 figurinhas, 2 envelopes, obviamente 6. 3 envelopes, 9 figurinhas, 4 envelopes, 12, 5 envelopes, 15 figurinhas. Isso é óbvio, não é verdade, pessoal? Nessa situação estão envolvidas multiplicações. Se você observar, estão envolvidas multiplicações. Vamos para o quadro novamente. Observem aí esse quadro, pessoal. Vou até ampliar aqui o tamanho da tela do quadro. Observe. Um envelope, 3 figurinhas. Para eu saber quantas figurinhas cabem em 2 envelopes, eu faço a seguinte multiplicação. Eu multiplico 2 vezes 3, vezes 3. 2 vezes 3, 6. Sempre eu vou pegar o valor que serve para um envelope. No caso, são 3 figurinhas para um envelope. Então, quando é 2 envelopes, eu multiplico pelo tanto de figurinhas que cabem em um. Aí, quando eu faço essa multiplicação, vai gerar a quantidade de figurinhas para 2 envelopes. E para 3 envelopes, Edivar, como é que faz? Mesmo jeito, multiplica a quantidade de envelopes pela quantidade de figurinhas que cabem em apenas um envelope. Então, aí você faz isso, olha só. Tá aí, 3 vezes 3, 9. Do jeito que a gente fez 2 vezes 3 deu 6, né, pessoal? 3 vezes 3, 9. E para 4, hein? 4 vezes 3, 12.
5. 5 vezes 3, 15. Alguma dúvida, pessoal? Podem falar, viu? Se tiver dúvida. Bom, pelo visto está todo mundo entendendo. Graças a Deus. Bom, eu acredito que tenha ficado claro isso, né? Coloquei até as setas para indicar. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Esses números que se formaram aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, eles são exemplos de múltiplos de 3. Todos eles são múltiplos de 3. Por isso que a gente saiu pegando e multiplicando pelo 3 inicial para gerar a quantidade de figurinhas dentro do respectivo envelope. Então, todos eles são múltiplos de 3. Ó. 3, 6, 9, 12, 15. Edmar, será que é mesmo? Como é que eu faço para saber? Basta você dividir por 3. Vamos lá, 3 dividido para 3 dá 1. Ó. 6 dividido para 3 pelo mesmo 3, sempre é pelo mesmo 3. Por isso que eu coloquei todas as setas apontando. 6 dividido para 3 dá quanto, Edmar? 2. 9 dividido para 3, pessoal, dá quanto? 9 dividido para 3, menino, falem. Ninguém sabe quanto é 9 dividido para 3, bora participar, pessoal. Eu sei que vocês sabem, estou falando só para vocês participarem. Ó, quanto é que dá? 12 dividido para 3. Tá lá. Então, sempre que você faz ali uma base exata, observem que o processo de busca de divisores é o inverso do processo de busca de múltiplos de um número. Porque a multiplicação e divisão são operações inversas. Tá certo? Vamos aqui continuar para ver mais alguma coisa sobre a questão que envolve múltiplos e divisores. Nós temos aqui, pessoal, os números primos. Então, a gente viu divisores e múltiplos de um número, que vai ser importante no estudo dos números primos para podermos pegar um número e encontrar os fatores desse número. Vamos relembrar, então, o conceito de número primo. Um número que possui apenas 2 divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo é denominado número primo. Inclusive, deixa eu ver aqui, pode ser que tenha gente querendo entrar, né, pessoal? Vamos ver aqui. Um número ele é primo quando possui apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, ele é denominado primo quando isso acontece. Vamos a exemplos. Tem um detalhe aqui, outro detalhe. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados números o quê, pessoal? Hein? Vamos ver se vocês estão enxergando direitinho. São chamados números o quê? Isso, números compostos. Assim, o número 1 não é primo e nem composto. Edmar, por que o número 1 não é primo nem composto? Porque o número 1 só possui um divisor, um único. Para ser composto, ele tem que ter mais de um divisor. Aliás, mais de 2 divisores. E para ser primo, tem que ter exatamente 2 divisores. Se o número tem 2 divisores, exatamente 2, não pode ser nenhum e nem mais de 2, tem que ser 2. Ele é primo. Se ele tiver um divisor, um único divisor, e nesse caso é o número 1, o número 1, ele não é nem primo nem composto. Tá? Os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos. Os números 4, 6, 8, 9, 10 são alguns exemplos de números naturais compostos. Realmente, se você pegar o número 4 aqui, não saiam da tela, tá, pessoal? Muita atenção, porque senão não entende. Matemática exige atenção. Atenção. Olha só, o número 4 ele não é primo, porque 4 tem 3 divisores. Falem aí para mim, vocês, então vamos participar. O número 4 pode ser dividido por quanto? Digam aí, El. Isso, muito bem. Por 1, 2 e 4. Nesse caso, ele tem 3 divisores, logo não pode ser primo. É composto. O único número primo par, além de ser primo, ele também é par, é o número 2.
está aqui. Já que todos os demais números pares são divisíveis por 2. Certo? Pessoal, alguma dúvida sobre números primos? Só possui dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Não, né? Então vamos aqui. Acredito que não tem ninguém tentando entrar. Tem, apareceu aqui agora, ó, Cauã. Pronto. Quem está entrando com e-mail pessoal, bom, como não tem dúvida sobre números primos, vamos à decomposição em fatores primos. Pessoal, é possível pegarmos o número, por exemplo, olha só, o número 24, e transformar o número 24 numa multiplicação de outros números. Vocês já viram isso? Vamos pegar o número 4, ó, e vamos decompor ele. Então, quando a gente pega o número 24, por exemplo, e a gente... isso só dá certo com números compostos, tá bom? Então, vamos pegar o número composto aqui, 24, vamos transformar ele numa multiplicação de outros números. Como é que faz isso, Edmar? Simples. Vamos partindo ele e colocando ele na forma de multiplicação de outros 2 e depois outros 3 e assim por diante, até acabar. 24, pessoal, pode ser escrito como sendo 2 vezes 12. Vocês concordam? 24 pode ser escrito como 2 vezes 12. Alguma dúvida disso? Pronto. Então, 2 vezes 12 dá 24, não dá? Só que, por sua vez, o 12 pode ser escrito como sendo quem? Como sendo 2 vezes 6. Não é isso? Bom, como sendo 12 vezes 6. Aí vai ficar como? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Pessoal, só que a gente percebe que o 6, por sua vez, dá para dividir ele também. Não dá para a gente partir ele, né? Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco faz no caderno. O 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3, ó. Tá aí, ó. Quem é 6, Edmar? 6 é 2 vezes 3. Aí você repete os anteriores, ó. E aí fica como? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, deu quanto? Deu quanto? 24. Certo? Ou seja, a gente transformou o número 24 na multiplicação de outros números. Existe uma outra forma de fazer isso. Como é, de uma outra maneira? É usando essa regrazinha aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem essa forma, essa regrazinha aqui. Certo, pessoal? Olhem aí, ó. Como é que eu transformo, Edmar, também na multiplicação de outros números? O número, por exemplo, o número 24, mas outro número, vamos fazer com outro número, o número 72. Vou mostrar isso para vocês. Pessoal, só uma coisa. Esse processo de a gente pegar um número composto e colocar ele como sendo a multiplicação de outros números, isso é chamado de decomposição em fatores primos. Se você observar, o 2 está se repetindo 3 vezes, não é isso? Aí aparece também o número 3 aqui. Todos esses números que aparecem, quando você faz isso até o final, são números primos. Repare, ó, 2, 2 de novo e o 2. Agora apareceu o 3. Não importa. Todos aqui são números primos. O 2 está se repetindo e temos também o 3. Ou seja, temos dois números primos aqui, o número 2 e o número 3. Tá? Como faz isso com o número 72? Nós faremos da seguinte maneira. Aqui ele vai apresentar como decompor os números 72, 116 e 231. Tá certo? Em fatores primos. Pergunto para vocês, alguma dúvida até agora?
O número 7, como é que eu vou decompor o número 72, primeiramente? 72 dá para dividir por quanto? Sempre que você for decompor, essa maneira aqui geralmente é a mais usada, porque as pessoas acham mais prático fazer assim, para não ter que fazer de cabeça, tá bom? Você pega o número que você quer decompor, no caso eu estou pegando o 72, aí você divide esse 72 por um número, o menor número possível, desde que não seja o número 1, tá bom? O menor número primo possível, que é o número 2. O menor número primo não é o 2? Então vamos lá, 72 dividido por 2 dá 36. Aí você vai colocando os resultados sempre embaixo do lado esquerdo da linha, só lembrando. Pessoal, pode acontecer do número de cara, não dá para dividir por 2, pode ser divisível por 3 ou por 5, não sei, então vai depender do número. Nesse caso deu certo, né? Porque o 72 é um número par, então dá para dividir por 2. Que deu 36. 36 dividindo para 2, 36 também dá porque é par, né? Vai dar 18. 18 dividido para 2 dá 9. O 9 já não dá para dividir por 2 de novo, certo? Mas o 9 dá para dividir por 3, que dá quanto? 3. E o 3 dividido por 3, nesse caso o 3 só dá para dividir por ele mesmo, vai dar 1, certo? Pessoal, então quem é o número 72? O número 72 ele é a mesma coisa que a multiplicação de todos os números que apareceram do lado direito da barra. Quais são? O 2, que se repetiu 3 vezes, e também o número 3, ó, que se repetiu 2 vezes. Aí você multiplica. 72 vai ser igual a 2 vezes 2, né? Que dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, realmente, ó, 72. Tá certo? Vamos ver aqui. Alguma dúvida sobre o 72, pessoal? Pode falar, viu? O chat eu desativei. Certo. 2 pessoas saíram da aula, Cauane e outra pessoa aí, Vanessa, eu acho, não sei. Bom, procure não sair da aula, pessoal, viu? Fiquem aí pra gente. Pessoal, o número 72, aliás, o número 116, do mesmo jeito, ó, 116 dividido para 2 dá 58, 58 dividido para 2 dá 29. O 29, ele não dá para dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5, porque ele é primo. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, a gente divide por ele mesmo, tá? Porque não pode usar o 1 do lado direito da barra. 29 dividido para 29 dá 1. Edmar, então como é que fica? Quem é o 116? 116 é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 29, 116. Aí. O 231 é do mesmo jeito. O 231 não dá para dividir de cara por 2. Repare que 231 é um número ímpar. Então, a gente vai procurar outro número para dividir. Qual seria? O 3 dá para dividir por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos gera um número divisível por 3. Sempre que um número, pessoal, você somar os algarismos e formar um número divisível por 3, o número inteiro também será. Repare, ó, 2 mais 3 dá quanto? 5, né? 5 mais 1, 6. Eu somei os 3 algarismos desse número 231. Formou o número 6. O número 6 não dá para dividir por 3? Dá. Então, 231 também dá. Que deu 77. 77 dividido por 7. 77 não dá nem por 2, por 3, nem por 5. Qual é o próximo número primo que dá para dividir? A gente vê que o 77... Oi. Pessoal, tá dando para entender? Olha, então tá aí, pessoal. 77 dividido por 7 dá 11, né? 11 só dá para dividir por ele mesmo. 11 é primo. 11 dividido por 11 dá 1. Finalizou. Sempre que acaba no 1, observe que os 3 acabou no 1. Ó. Sempre que acabar no 1,
termina as divisões sucessivas. Edmar, quem é o 231? É a multiplicação dos números que aparecem do lado direito. Pessoal, essas explicações estão sendo gravadas. Isso é muito bom, eu não estou deixando de frisar isso, porque eu quero que vocês, na dúvida, vão às gravações, tá bom? Que aí você vai escutar eu falando do mesmo jeito que eu já estou dizendo aqui. E aí você acaba entendendo melhor também. Então tá aí, ó, 231 é quem? 3 vezes 7 vezes 11. Tá aí. Então, acabamos de ver o quê? Como é a decomposição em fatores primos de um número, certo? De um número composto. Bom, dando sequência aqui, pessoal, ainda envolvendo múltiplos e divisores, nós temos o máximo divisor comum, também conhecido como MDC, máximo divisor comum. MDC é a sigla para isso. Edmar, assim de cara, Edmar, o que é o máximo divisor comum? É o maior número que é usado para dividir dois ou mais números. Vamos ver como é isso na prática. Preciso saber quais são os divisores de 40 e 60. Como eu faço isso? Bom, vamos determinar os divisores de 40 e os divisores de 60. Vamos chamar D de 40 o conjunto dos divisores de 40. E vamos chamar de D de 60 o conjunto dos divisores de 60. Tá bom? Olha só como é que fica, pessoal. 40 pode ser dividido por 1, por 2, por 4, por 5, por 8, por 10, por 20 e pelo próprio 40. Está aqui. Sendo assim, todos eles são divisores de 40. E aí acabamos de resolver o problema do 40. Temos já todos os divisores. Edmar, de 60. 60 pode ser dividido por 1? Pode. E por 2? Pode. 60 dividido para 2 dá 30, né? 60 dividido para 3? Dá também. Para 4? Dá. 60 dividido para 4 dá 15. E para 5? Dá. Dá quanto, pessoal? 60 dividido para 5 eu nem sei. Quanto é que dá? Olha só, pessoal. Os divisores de 40 são esses e os de 60 são esses. Agora, observemos esses divisores, percebemos que os divisores comuns de 40 e 60, quais são, pessoal, os comuns? O que são divisores comuns, professor? Divisores comuns são aqueles que estão no conjunto D de 40, ou seja, no conjunto dos divisores de 40, e ao mesmo tempo que estão entre os divisores de 40, também estão entre os divisores de 60. Quando isso acontece, a gente vai pegar os divisores comuns de 40 e 60. Quais sejam? Pessoal, o número 1, ele está presente nos dois conjuntos de divisores, não está? Então, ele é um divisor comum de 40 e 60. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, tá bom? O número 2, professor. O número 2 também. O número 2, ele está nos de 40 e nos de 60. E o número 4, tá? Pessoal, eu pergunto para vocês, o número 4, ele está só no conjunto dos divisores de 40? Sim ou não? Ah, muito bem. Porque ó, ele está aqui também. O número 5. Então, 4 a gente bota aqui, ó. Aqui, o 2, o 4 está tudo aqui. O número 5 também aparece, não é isso? O número 5 está nos dois ao mesmo tempo. Então, entra para divisor comum. O 8, não, o 8 não está nos dois. E o 10? O 10 está. O 10, ele está nos dois. Então, vai para se juntar aos demais divisores. E o 20, pessoal? O 20 também, ó. O número 20 está entre os divisores de 40 e entre os de 60. Logo, coloca ele lá. Tem mais algum? Tem não. Dos divisores de 40, existem 3 que não são divisores também de 60.
o 5, o 8 e o 40. Conclusão, os divisores comuns de 40 e 60 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Certo? Mas, Edmar, o senhor falou no início da aula, aliás, no início desse ponto aí, sobre o máximo divisor comum, o MDC, que o MDC é o maior número que divide os dois. Falei, e é justamente isso que a gente vai concluir. O maior dos divisores em comum é 20, pessoal. Nesse caso, 20 é o máximo divisor comum de 40 e 60. Ou seja, MDC de 40 e 60 é igual a 20. Alguma dúvida disso? Sim ou não, pessoal? Não. Tá. Bom, para finalizar os múltiplos e divisores de um número, galera, vamos ver aqui o mínimo múltiplo comum. Repare que nós iniciamos nossa aula falando sobre divisores e depois chegamos ao máximo divisor comum. Posteriormente, nós falamos sobre múltiplos de um número e acabamos de chegar em mínimo múltiplo comum. Isso é importante fechar numa mesma aula, porque senão você se atrapalha. Por isso que eu estou fechando até o mínimo múltiplo comum. Tá bom, pessoal? Vejam bem. O que é o mínimo múltiplo comum, professor? Também conhecido com a sigla MMC. O mínimo múltiplo comum é o menor número que é múltiplo de outros dois ou mais números. Certo? Enquanto o MDC, que é o máximo divisor comum, é o maior número que divide dois ou mais, o MMC é o menor que é múltiplo. Repare e distingam bem as coisas. O MDC é o máximo divisor. O MMC é o mínimo múltiplo de dois ou mais números. Vamos ver aqui o seguinte. Um número natural n diferente de zero é o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Olha só o que ele está dizendo. Edmar, quer dizer que se temos um número n, que é o menor múltiplo de 12, 15 e 20, é possível encontrar esse número n? Sim, é possível. Como é que a gente faz isso, Edmar? A gente vai pegar... Enquanto no anterior a gente pegou os divisores, agora a gente vai pegar os múltiplos. Os múltiplos de 12, vamos chamar esse conjunto dos múltiplos de 12 de M12. Na verdade, a gente diz M de 12. Tá bom? O zero ele é múltiplo de 12. Como assim o zero? O zero é múltiplo de 12? Sim. O zero ele é múltiplo de 12. Na verdade, o zero, pessoal, ele é múltiplo de todos os números que vocês imaginarem. Por quê, Edmar? Porque 0 vezes 12 vai dar igual a zero. Ou seja, temos um múltiplo, aliás, temos uma multiplicação e um resultado. Um resultado que que já nos leva a concluir que zero também é divisor. Aliás, também é múltiplo. Então, 12 vezes 0 dá 0. Então, o 0 é múltiplo de 12. E assim de todos os outros números. O 12 também é múltiplo de 12, porque, repare, 12 vezes 1 dá 12. Como é que eu sei que o 12 é múltiplo de 12, Edmar? Você procura um número que multiplicado por 12 dê o próprio 12. Que número é esse, pessoal? Falem. Que número é? 2. O número que multiplicado por 12 vai dar 24 é o 2. Então, a gente diz que 24 é múltiplo de 12. Qual é o número que vezes 12 dá 36? 12 vezes ele dá 36.
ou tanto faz, né? Ele vezes 12. A multiplicação é comutativa. Tanto faz 12 vezes o número para dar 36, como o número tal vezes 12 para dar também 36. Né? É o número 3. 12 vezes 3, ou 3 vezes 12, vai dar 36. Vezes 4 dá 48. Vezes 5, 12 vezes 5 dá 60. E por aí vai, sucessivamente. Então, esses são os múltiplos de 12. Repare que os divisores do número, ele tinha um fim, não era? A gente encontrou só alguns divisores dos números anteriores. Aqui não. O conjunto dos múltiplos de um número, pessoal, é infinito. Por isso que tem esses 3 pontinhos aqui. Ó, em todos os casos, temos esses 3 pontinhos, já para dizer isso. É infinito, contém infinitos elementos, o conjunto dos múltiplos de um número. Tá bom? E os de 15, os múltiplos de 15 são 0, o próprio 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, por aí vai. Todos esses números são múltiplos de 15. Existe, Edmar, uma outra maneira de saber se um número é múltiplo do 15? Sim. A outra maneira é só você pegar o número e dividir pelo 15. Tá claro isso, pessoal? Se esses números todos são múltiplos de 15, significa dizer que o 15 ele é um divisor de todos eles. Então chegamos a uma conclusão interessante. Se o 15 é divisor de todos eles, significa dizer que se eu pegar a operação voltando, se eu dividir cada um deles por 15, vai dar um resultado exato. Isso, exatamente isso. A mesma coisa acontece com o 20, tá bom? Então, conclusão. Vamos ver. Tá. Reparem que está até frisado aqui, né, em negrito. Existe um maior número, aliás, o menor número que é múltiplo de 12, 15 e 20. Olha só quem é, pessoal. Quem é o menor número? O menor. Vejam aí, qual é o menor número que aparece nos 3 conjuntos simultaneamente? Qual é? O menor possível, que cabe nos 3 conjuntos. Bora, pessoal, podem falar. Vamos ver se é o 12. O 12 está nos múltiplos de 12, mas o 12 está no conjunto dos múltiplos de 15. O 12 aparece nessa lista aqui. O 0, muito bem, o 0 aparece nos 3, não aparece nos 3? Mas eu estou querendo o menor, eu quero o menor possível, mas que seja múltiplo. O mínimo múltiplo que seja diferente de 0. O 0 não pode. Não pode entrar o 0. Tem que ser diferente de 0 esse múltiplo. O 24 só aparece no de 12 tal. E por aí vai. O único, pessoal, é o 60. Se você observar, o menor. Isso, o menor. Pronto. Exatamente. Agora você falou. E isso é o que tem em todos os 3. E é o menor possível. Por isso que o nome é mínimo, múltiplo comum. Aqui são os conjuntos dos múltiplos. Sim, é o conjunto dos múltiplos. Mas quem é o mínimo? Quem é o menor deles? O 60. Tirando o 0, não pode entrar o 0, tá bom? Tem que ser diferente do 0. Então é isso. Ou seja, o MMC de 12, 15 e 20 é 60. Tá claro isso, pessoal? Muito bem. Peguem seu caderno e escolham outra câmera aqui, viu? Escolham a outra tela que eu vou projetar aqui. Aí. Pronto, esse resumozinho aí é tudo que foi. É um resumo de tudo que foi colocado na aula, foi falado. Resumozinho bem prático, só com exemplos. E aí vocês vão fixar melhor quando vocês copiam, tá bom? Vocês passam para o caderno para a gente ir para os exercícios. Temos muita coisa para trabalhar.
Bom, pessoal, aqui então, essa tela que vocês copiaram, estão terminando de copiar aí, é um resumo do assunto divisores e múltiplos de um número natural. Eu coloquei aqui o resumo sem teoria. Sem teoria assim, sem a parte de definições, apenas na forma de exemplos, porque fixa melhor. Pois não, pode falar. Daí, pessoal, olha, a divisão 48 dividido por 6 dá igual a 8. É exato. Eu estou frisando uma coisa que a gente trabalhou na aula. Apenas um exemplozinho só para a gente relembrar. Uma forma de você... Um lembrete rápido. Isso que está no quadro é um lembrete rápido na hora de resolver os exercícios. Fica fácil para vocês. Ou seja, 6 é divisor de 48. E de fato é, né? A divisão da exata. E aqui o resumo de múltiplos. Está aqui 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, e por aí vai, né? Até 15. Os números 3, 6, 9, 12, 15 são números múltiplos de 3. Estou apenas colocando isso. E o resumo de números primos? Números primos, olha só. O número primo tem apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Daí eu coloquei alguns primos para vocês verem. Tem uma questão na lista que eu passei, estou passando para vocês, que eu vou passar para vocês, né? Que ele pede para você dizer quais são, anotar, né? Quais são os primeiros 15 números primos. Aqui já tem alguns, ó. Ó, os primeiros aqui são aquele que é 15. Vamos ver, ó. 2, 3, 5, 7, 11. Terminou, pronto, que bom. 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Aqui temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8. 8 números primos. Tem um problema, pessoal, na lista de exercícios, que ele pede para você dizer quais são os 15 primeiros números. Ah, aqui já temos 8, né? Então já está meio caminho andado. Aí você vai pegar os próximos. Repare que sempre é número que só tem 2 divisores. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Aí fica mais tranquilo, né? E a decomposição, coloquei 2 exemplos de decomposição. O caso com 72, porque aparece 2 tipos, né, de fatores. O número 2, que se repete 3 vezes, e o número 3, aparece 2 vezes. Certo. Que bom. O número 64 também eu coloquei a decomposição dele. Reparem, pessoal. 64 dividido para 2 dá 32. 32 dividido para 2 dá 16. Repare que os resultados vão ficando do lado esquerdo da barra. E os divisores, propriamente dito, né? Aliás, os divisores que são fatores, né? Os fatores primos vão ficando do lado direito. Então, aí 32 dividido para 2 dá 16. 16 para 2 dá 8. 8 para 2 dá 4. 4 para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Para no 1. Daí, 72 é igual a 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. E 64 é 2 elevado a 6. Edmar, o que é que significa isso? Esses números aqui, potência. Isso são potências. Esses números maiores aqui, ó, o 2 e o 3, são bases. A gente chama de base da potência. A gente vai entrar mais nesse assunto, mas eu acredito que você já tenha visto sobre potência. Não sei. Bom, depende se foi passado para vocês. O número 64 é 2, só que o 2 aparece quantas vezes, pessoal? Vamos lá, ó. O 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o 2 aparece. Aí você faz o que? Você repete o 2 e em cima, que a gente chama de expoente, coloca a quantidade de vezes que o 2 aparece, ou seja, 6. No anterior, a gente tem 2 tipos de números, não importa quantas vezes o número 2 aparece. 1, 2, 3.
pega o número 2, repete, e em cima, pequenininho, coloca o tanto de vezes que o número 2 aparece, que é 3 vezes. Botam vezes aí, ó, 3 elevado ao quadrado. 3 e 2 pequenininho. Por que esse 3 aqui? Porque o 3 se repete 2 vezes. Coloca aí. É demais. Se o 3 aparecer só uma vez, aí você botaria o 3 só uma vez. Só que em cima botaria o número 1. Olha? Então é isso, pessoal.